Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao controle biológico, agora falando um pouquinho sobre parasitoides. Então, os parasitoides, né, eles são na sua maioria himenópteros, né, e a maioria desses himenópteros parasitoides são vespas, tá? O que a gente usa principalmente nas áreas agrícolas de produção são de pequeno tamanho, que vão de 0,5 a 2 milímetros. Eles depositam os ovos dentro do hospedeiro, tá? E pode ser na fase de ovo, de larva, de pupa ou até mesmo de adulto. Diferente lá dos predadores que a gente viu, os parasitoides são muito mais específicos. Algumas espécies parasitam uma única espécie de hospedeiro. Os adultos, eles se alimentam de néctar, também podendo não se alimentar na fase adulta. A primeira família, então, que a gente vê aqui são a família dos braconídeos. Os braconídeos têm preferência por parasitar pulgões. Então, a gente consegue visualizar aqui pulgão em diferentes estádios de desenvolvimento, né, ninfas em diferentes estádios, e conseguimos visualizar o adulto, tá? Então, o braconídeo no campo, principalmente em áreas que a gente tem couve, que a gente tem uma grande incidência de pulgão, é muito comum a gente conseguir visualizar esse parasitoide em campo, porque a gente consegue visualizar o pulgão, né? Então, a gente consegue ver facilmente ele em campo. Então, os braconídeos depositam seus ovos dentro do pulgão e as suas larvas se alimentam aqui da parte interna do pulgão. A pupa fica aqui dentro mesmo do pulgão e aí depois emergem os adultos do parasitoide. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um pulgão parasitado, tá? Ele tem esse aspecto. Aqui tem um pulgão sadio e aqui a gente tem um pulgão parasitado. A gente chama essa estrutura de mumificada, um pulgão mumificado, tá? Então a gente identifica porque tem essa carapaça, essa estrutura amarelada e mais rígida, dura, parecendo uma capa ali de proteção ao parasitoide. Então aqui dentro os ovos são colocados, logo que as larvas começam a consumir, a larva começa a consumir o pulgão internamente, já fica com esse aspecto mumificado e depois aqui a gente vê a saída do adulto. Então a pulpa se desenvolve aqui dentro do adulto, depois saindo aqui, emergindo então o parasitoide adulto. Outro microhimenóptero que a gente tem importante são da família Aphelidae. Os Aphelides têm preferência por parasitar ninfas de mosca branca. Então a gente conhece aquela estrutura oval, aquela ninfa de mosca branca de coloração amarela. No último ínstar apresenta aquelas duas pontuações vermelhas, né? Passando por 4 ístares. Então, os parasitoides, quando eles depositam seus ovos aqui dentro, o aspecto da mosca branca fica com essa coloração escura, marrom, preta. Então, a gente também consegue em campo identificar se aquela ninfa de mosca branca está ou não parasitada, tá? Então, aqui é uma ninfa parasitada. A principal espécie que parasita mosca branca é a espécie Encarsia formosa. Aqui, uma outra família muito importante é a Trichogrammatide. Os principais são os tricogramas, né? A gente tem 2 principais no Brasil, que é o Trichograma precioso e o Trichograma galloi. Então, aqui os tricogramas depositam os ovos dentro do hospedeiro, tá? As larvas eclodem, consomem toda a parte interna do ovo e depois aí a emergência dos parasitoides adultos. Então, aqui nesse caso, a pulpa fica na parte interna do ovo, porque acaba que as larvas consomem toda a parte interna do ovo, tá? Aqui o tricograma adulto. E aqui tem um tricograma depositando os seus ovos aí dentro dos ovos de alguma espécie de noctuide. Então aqui mostra uma comercialização, então no Brasil a gente comercializa essas 2 espécies de tricograma, Preciosum com preferência para parasitar noctuides, Spodopteras, Helicoverpa, Heliotes também, tá? Helicoverpa zeia, que tem algumas Anticárcia formosa, Anticárcia lagarta da soja, e aqui também Tricograma Preciosum com tuta absoluta. Nós temos uma empresa até agora que abriu recentemente em Goiânia, que ela produz Tricograma Preciosum para parasitar tuta absoluta em áreas de produção de tomate aqui no estado de Goiás, tanto em estufa quanto em campo, já que Goiás é o principal produtor de tomate do Brasil. A outra espécie, Trichograma galloi, ela tem preferência por parasitar Diatreia saccharalis, então ovos de broca de cana-de-açúcar. Então são 2 espécies que a gente tem aquele controle biológico aplicado no Brasil. A gente produz, comercializa e faz liberação massal desse inseto em campo.
Vocês lembram lá da primeira aula de controle biológico, aqueles tipos diferentes de controle. Quando eu estava falando de predador, eu falei muito que eles fazem um controle natural, porque a gente não faz criação e liberação em grande escala. Já a Trichogramma preciosa e Galloi, a gente tem produção em grande escala e liberação. Também como a gente tem Cotésia flavips, né? Então a gente tem várias usinas de cana-de-açúcar no Brasil, vários laboratórios nessas usinas que fazem a produção em massa de Cotésia para liberação em campo. Né? Cotésia em cana-de-açúcar é o principal controle para a broca da cana-de-açúcar. Tá? A gente vai ver mais em MIP de cana, estudar um pouquinho mais sobre isso. Então a Cotésia ela coloca os seus ovos dentro da lagarta da broca da cana. As larvas se desenvolvem na parte interna, depois as pulpas, elas empupam fora aqui do hospedeiro. Então, todo o desenvolvimento larval ocorre dentro do hospedeiro, ali se alimentando do hospedeiro, e no final do ciclo da larva, elas saem ali do hospedeiro e empupam na parte externa do hospedeiro. Aqui mostra a Cotésia, o adulto, depositando os ovos na lagarta. Ele não deposita os ovos em qualquer parte da lagarta da diatreia, ele deposita na região aqui do tórax. Por quê? As suas larvas, elas começam a consumir aqui a Cotésia na parte interna em órgãos que não vai levar a lagarta à morte, tá? Porque se ela consumir diretamente órgãos que levam a lagarta à morte, a larva do parasitoide também vai morrer ali dentro, porque vai acontecer um apodrecimento natural daquele hospedeiro. Então, o que acontece? Ela começa consumindo, as larvas consomem a parte do hospedeiro aqui, sem levar o inseto à morte, e no final do seu ciclo larval, elas ficam mais vorazes, e aí sim elas acabam levando o inseto à morte. Diferente lá do que a gente viu parasitoide de pulgão e parasitoide de ovo, a pulpa não fica dentro do hospedeiro aqui no caso, tá? Então, o risco de apodrecimento desse hospedeiro é maior. O que acontece? A larva, ela sai do hospedeiro e faz uma massa de pulpas na parte externa, né? E tem uma camada de proteção de cera para se proteger mais ali de qualquer tipo de contaminação, tá? O programa de controle biológico com a Cotésia é um dos maiores programas de controle biológico do mundo. Outro parasitóide também comercializado no Brasil, usado em menor escala, assim, em campo, mas é bem comercializado, o Trissolcus basalis, né? Tem áreas de produção, empresas que produzem. O Trissolcus basalis, ele é um parasitoide de pentatomídeos, de ovos, então, da família dos pentatomídeos, né? Que são os percevejos aí, percevejo marrom, verde pequeno, né? Toda aquela gama que a gente já viu e conhece. O Trissolcus, ele tem preferência por percevejo verde, que é o Nesara viridula. Aí a gente termina aqui os parasitoides com imagem, a gente tem uma série de outros parasitoides, né? Os 3 mais comercializados e usados no controle biológico aplicado no Brasil é Trichogramma preciosa e Galloi e Cotésia flavips, atualmente, tá? Aqui a gente traz aqui para vocês, no final, um parasitoide de mosca das frutas. Então, a larva da mosca das frutas se desenvolve aqui dentro do fruto. O parasitoide tem esse longo ovipositor aqui, com seus tarsos e antenas, ele consegue localizar aqui a larva dentro do fruto, que está se alimentando através de vibração, e consegue colocar os seus ovos aqui diretamente, certinho ali, na lagarta, na larva da mosca das frutas, tá? Bom, pessoal, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Até a próxima aula.